Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ou melhor, bem-vindo a todos os arquitetos que seguem esse canal e que estão desejando mudar aqui para o Canadá e tem diversas dúvidas, que quer saber se vai conseguir trabalhar na área e tudo mais. Já lançamos um vídeo falando sobre esse tema aqui no canal lá em abril de 2021 e lá tá escrito como parte 1. Então considere esse vídeo como parte 2 e eu vou explicar o motivo da demora de 1 ano e meio de um vídeo para o outro. Basicamente eu esperei todo esse tempo para adquirir mais experiência na área e trazer as informações de forma mais clara e assertiva possível. Eu sei que quando a gente está no Brasil vocês têm milhares de dúvidas, eu já estive desse lado, e quando você vê um vídeo, alguém falando alguma coisa, você leva aquilo à risca. Eu mesmo gostaria de ter visto um vídeo com tanto de informações que eu vou trazer para vocês a partir de agora. E para ser mais assertivo ainda, em vez de eu criar um roteiro, eu pedi para vocês enviarem as perguntas e dúvidas que vocês tinham sobre a nossa profissão aqui no Canadá. Vocês enviaram pra gente não só 1 ou 10 perguntas, vocês enviaram pra gente mais de 250 perguntas, como vocês podem ver aqui. E tem muitas perguntas repetidas, logo são dúvidas recorrentes em praticamente todo mundo. Eu espero que eu consiga esclarecer bastante das dúvidas que vocês mandaram aqui pra gente e dessa forma, quando vocês chegarem aqui no Canadá, vocês consigam trilhar a nossa profissão, né, e seguir com a carreira de vocês da melhor forma possível. Então, bora lá para as primeiras perguntas. O Daniel perguntou: acha que vale a pena fazer um Master em Arquitetura para poder atuar como arquiteto no Canadá? Não acho que vale se você já é formado em Arquitetura no Brasil. E fazer um Master aqui não quer dizer que você já vai ser arquiteto logo após a sua formação. Diferente do Brasil, que a gente faz uma faculdade, né, um bacharelado de 5 anos, e logo que você se forma, você já pode dar entrada no seu registro no CAL. Aqui não funciona dessa forma. Então, indiferente se você é formado fora do país ou tem um Master aqui, você não ganha sua licença automaticamente. Você tem que aplicar para a província que você quer atuar. Você vai ter que atuar por determinadas horas em um escritório supervisionado por um arquiteto e cumprir algumas coisas para então você conseguir tirar a sua licença. Então, você fazer um Master não te qualifica diretamente para conseguir um registro como arquiteto. E já deixando claro desde o começo, se você é formado em Arquitetura no Brasil, você consegue sim tirar a sua licença aqui no Canadá. Tem duas formas, você pode tirar de forma acadêmica ou você pode tirar por tempo de experiência. Basicamente você precisa ter 7 anos de experiência nos últimos 12 anos e além disso 6 meses de experiência aqui no Canadá. Eu não vou entrar em detalhes em como você consegue tirar sua licença de arquiteto, porque eu acho que tem que ser um vídeo separado e bem explicado, e também porque eu ainda não tirei minha licença, então não faz muito sentido eu falar como você tirar sua licença se eu mesmo não passei pelo processo e tirei. Então se um dia eu der entrada no processo, tirar a minha licença e estiver com ela em mãos, aí sim eu vou ser o cara que eu vou sentar aqui e passar a minha experiência pra frente. Mas por enquanto, não vou falar sobre isso, mas sim, tem como você tirar sua licença sem um Master Degree, ok? Próxima pergunta. Sabe dizer se tem curso para se especializar em detalhamento dentro da arquitetura? Bom, aí eu indicaria você fazer um college em Architecture and Building Technology. Tem vários nomes diferentes aqui pelo Canadá, mas aqui na BCIT em British Columbia, o nome do curso é esse aqui que eu vou escrever aqui embaixo para vocês, tá? Esse curso ele te dá um bom embasamento, ele foca muito em métodos construtivos, o código de obra, então acho que esse curso seria perfeito. Mas se você é formado em arquitetura no Brasil, eu já digo que você vai aprender isso nos escritórios. E uma dica que eu já vou dar para você: se você trabalhar em um escritório relativamente grande e estruturado, você vai ter semanalmente quase uma coisa chamada de Lunch and Learn, que é 1 hora do seu almoço, você vai ter uma palestra sobre determinados assuntos e você vai aprender pra caramba, não só no dia a dia de trabalho, mas também com essas mini palestras de várias pessoas, ou às vezes até de arquitetos do próprio escritório, que é para deixar a equipe mais atualizada e por dentro dos códigos de obra ou mudanças. E além disso, os escritórios normalmente, escritórios pelo menos que eu trabalhei e vejo amigos que trabalham, eles pagam para você fazer curso. É muito comum eles contratarem imigrantes que não têm experiência aqui no Canadá, mas têm experiência assim como arquiteto, que é muito válida, e eles pagam, por exemplo, para você fazer um curso em especialização do código de obras local ou de métodos construtivos. Então, procure escritórios bons que provavelmente você vai conseguir fazer esse curso de graça depois que você está dentro do escritório, tá bom? Acham que consigo uma job offer em uma visita exploratória como turista? Apenas 1 ano de experiência, sou recém-formada. Olha, não vou falar que você não consegue, mas eu acho bem improvável, tá? Não conheço ninguém que trabalha na área aqui que veio contratado de fora. A única coisa que eu já vi gente vindo são pessoas da área de renderização, né, de 3D, que trabalham remotamente e aí com o tempo, conversando com a empresa, você sim consegue uma job offer, então consegue migrar para cá. Mas aqui,
se você quer ser arquiteto, é uma coisa bem diferente de você ser um interior designer e bem diferente se você quer trabalhar na área de renderização. Aqui as coisas são bem separadas. Então você pode sim conseguir, mas não é tão comum e não muito fácil, tá bom? Quanto tempo vocês sentiram que ficaram 100% com a mente na forma de construir daí? Até hoje. 3 anos e pouco aqui, ainda minha mente não tá 100%, não. Na verdade, nossa, acho que não tá nem 70%. É muita coisa diferente. A forma de você pensar num projeto, fazer distribuição de espaços, isso acaba sendo mesmo que a mesma ideia de um arquiteto formado em qualquer lugar do mundo. Mas a parte de métodos construtivos, de regrinhas, cara, isso é muito, muito diferente. Eu acho que vai demorar bastante tempo para eu estar 100% confortável, se isso vai chegar um dia, tá? Gostaria muito de estudar daqui sobre a construção daí. Indica algum livro ou consigo baixar os building codes em algum site público para eu já ir estudando? Sim, pelo menos aqui em British Columbia você consegue acessar o building code de graça no site, mas você também pode ter uma cópia física, que é o meu caso. E provavelmente no escritório que você for trabalhar, eles vão ter um exemplar físico. Eu, como fiz college aqui no Canadá, eu tive matéria sobre building code e eu tive que comprar ele fisicamente, porque durante a prova a gente tinha que usar. E eu deixei ele separado aqui só para vocês terem uma noção do tamanho do código de obras. E é por isso que eu digo que muita coisa é diferente, vai levar muito tempo para vocês estarem 100%. Vou pegar aqui para vocês verem. Bom, aqui estão as bíblias do código de obra de British Columbia. Então a gente tem o volume 1, volume 2, são gigantescos, tá? Você dificilmente vai ficar olhando para isso, mas eu vou te dizer que lá no escritório tem pessoas que gostam sim de pegar fisicamente, deixar aberto na mesa e ir batendo conforme vai projetando, em vez de fazer online. Eu prefiro fazer online, mas como eu disse, eu fiz college aqui, eu tenho ele fisicamente e eu vou dizer que às vezes eu dou uma olhada, tá? Mas é gigantesco, tá, gente? E eu poderia sim falar um pouquinho do código de obras, mas tem tanta informação que eu não sei nem por onde eu começaria isso. É por isso que tem cursos especializados nisso daqui, tá bom? Então, vou deixar o link aqui embaixo. Essa é uma forma de você acessar o Building Code. Acho que você não vai conseguir entender muito bem, tá? Mas você pode tentar. Eu tenho outros 2 livros aqui em casa em que, infelizmente, você não vai conseguir acessar de forma gratuita. Tem um que você consegue baixar de forma digital, o outro eu não tenho certeza, mas um deles é o Building Enclosure Design Guide. Ele é de British Columbia, acredito que cada província tem o seu, e basicamente ele vai te ensinar a coisa que nós nunca aprendemos no Brasil, que é como é uma parede por dentro, como você pode ver aqui. Gente, é um sanduíche que tem isolamento acústico, isolamento térmico, coisa que no Brasil a gente não faz ideia. Então, como a gente faz a vedação entre parede e janela, lembrando que as casas são de madeira. Então, esse livro aqui é essencial. No meu escritório eles também têm, e eu tenho aqui em casa. E eu até hoje dou uma olhada nele aqui, porque tem coisas que você não sabe, gente. É muito complexo isso aqui, vocês não têm ideia, mas é complexo no começo. Depois que você pega o jeito, já era. O segundo livro é esse Fundamentals of Building Construction. Você consegue comprar ele online. Deixa eu ver se tá focando. Tá focando? Esse livro ele é focado em materiais e métodos construtivos aqui da América do Norte. Essa versão que eu tenho, se eu não me engano, ela é direcionada ao mercado canadense e é muito, muito importante. Então explica, nossa, muita coisa. Então esse livro, eu não vou entrar em muitos detalhes, dá uma pesquisada, eu vou deixar os nomes aqui embaixo, vai ajudar pra caramba. Lembrando que você pode ter esses livros de forma digital. Esse daqui eu não tenho muita certeza, mas eu particularmente gosto de ter minha biblioteca e ter os livros em casa, porque às vezes eu tô com preguiça de ficar olhando pra tela, eu já fico o dia inteiro no computador, no escritório, então às vezes eu perco um tempinho aqui olhando sobre tipo de portas, tipos de viga, como que funciona uma junta de pilar, Cara, é bem complexo, mas acho que vale muito a pena você ter esses livros aqui, tá bom? Próxima pergunta. Se soubesse que dá pra trabalhar sem college, ainda assim teria feito? De maneira alguma, não teria feito. Inclusive a Bá conseguiu trabalhar na área, que agora ela tá de licença, sem ter nunca pisado no college. Como eu disse pra vocês, a nossa formação e experiência no Brasil conta sim, mas tem muita coisa que você vai aprender na raça. E caso você esteja com dificuldade, você pode fazer um curso que normalmente os escritórios, eles pagam para você se especializar e melhorar em alguma área que você tenha deficiência. Para o escritório isso é super lucro para eles, porque quanto mais conhecimento você tem, mais rápido você faz as coisas, menos tempo você gasta pesquisando, e para eles não é nada isso aí, tá? Lá o pessoal do escritório sempre faz curso, inclusive na BCIT mesmo, tá bom? Coisa que eu paguei 3 vezes o valor. Dentro das áreas mais populares que o arquiteto pode seguir, qual que paga mais bem? Arquiteto. É uma pergunta simples e rápida. Arquiteto é que paga melhor. A carreira da pessoa que compatibiliza todos os projetos dos setores é boa aí? Olha, a carreira dessa pessoa basicamente é o próprio arquiteto ou um Architectural Technologist. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas o Architectural Technologist basicamente é um arquiteto
sem a licença de arquiteto. Ele tem um diploma na área de Architecture and Building Technology e ele é bem técnico, ele sabe muita coisa sobre código de obras e que também com o tempo um bom technologist é melhor do que muito arquiteto. Eu diria que a grande diferença entre um technologist e um arquiteto é que o arquiteto ele pode assinar os projetos como arquiteto, obviamente, e o arquiteto ele ganha mais em questão de hierarquia, porque você tem uma formação e você tem uma licença de arquiteto e aqui eles levam muito em conta essa coisa do papel, né? Então se você tem o título, nada mais justo que você receber mais por isso. Mais justo entre aspas, conheço muitos technologists lá no escritório que dá pau em muitos arquitetos lá, tá? Mas, enfim. Como anda a migração do BIM nos escritórios? Alguma chance de conseguir trabalho com o ArchiCAD? Olha, acho que sim, você consegue trabalhar com arquicad aqui, mas nada como o Revit. O Revit, ele domina aqui. E sobre essa coisa de migração, eu acho que isso é mais para o Brasil. Eu diria que em história de arquitetura, 90% já usa o Revit, não é migração, já faz tempo que eles usam. De forma geral, o pessoal é mais tecnológico ou ainda gostam de imprimir tudo. Eu uso muito o Table. Olha, depende muito do escritório que você vai trabalhar, mas sim, eles gostam muito de imprimir tudo, eles não são muito tecnológicos. Eu diria que no Brasil essa parte de tecnologia é muito mais avançada nos escritórios do que aqui. Mas como eu disse, vai depender do escritório que você trabalha. Mas tem alguns programas que eles usam aqui que no Brasil eu nunca vi usar e eu acho bem interessante. Um deles é um leitor de PDF chamado Bluebeam, que nele você consegue abrir os projetos, fazer vários markups, medir em escala. Eu acho ele muito útil, tanto que eu comprei uma licença para mim, porque ele é muito fácil de utilizar, eu aprendi a usar no dia a dia. E aí nesse mesmo arquivo, um arquiteto faz os comentários, o engenheiro faz o comentário, o pessoal de plumbing faz um comentário, cada um numa cor. Eu acho ele bem prático, assim, é uma coisa que eles usam bastante. E também tem outras coisas de gerenciamento de projeto, como o Procore, como o Part3, enfim, são vários softwares que você só vai ter que comprar licença, você vai só trabalhando aqui que você vai entender, tá? Mas assim, eu diria que é meio a meio. Algumas coisas eles são mais evoluídos que o Brasil, outras eles são bem mais atrasados, mas acho que isso é normal, né? Vejo o pessoal comprando essas casas todas iguais, construídas por incorporadoras. Aí não é muito comum comprar um terreno e construir sua própria casa ou só para muito rico? Olha, não que não seja comum, mas é mais comum sim as pessoas comprarem uma casa pronta porque sai mais barato e é mais rápido. Pelo menos nas grandes cidades, aluguel é muito caro. Então, para a pessoa comprar um terreno, construir uma casa, ela tem que bancar essa casa que está construindo mais o aluguel dela. Então acredito que por isso acabam optando por comprar essas casas já prontas. E sim, nos escritórios de arquitetura, a maioria das pessoas que vão lá para construir uma casa são aquelas mansões assim de muitos quartos, palacetes e casas de muitos milhões. Mas acho que isso assim, não é geral, mas na grande maioria eu acho que é mais pra gente com muita grana. Vocês já usam Revit para interiores aí? Acredito que alguns escritórios devam usar sim, mas muitos ainda usam o AutoCAD. Como via de regra, eu já viria com o Revit e AutoCAD para garantir, beleza? Recomendam fazer curso de Interior Design ou trabalhar somente com a experiência? Se você já é formado no Brasil, tem experiência com isso, acho que eu pularia o college fácil, assim como a arquitetura, tá bom? Acho que vale para as duas áreas aí. Há diferenças de salário entre Interior Design e arquiteto formado no Canadá? Sim, arquiteto ganha mais. O arquiteto ele tem uma importância muito maior em questão do tamanho das coisas que ele lida do que um interior designer, tá? Mas tem muito interior designer que ganha muita grana aqui também, como no Brasil, né, gente? Sou arquiteto no Brasil e estou indo fazer college de interior design por orientação do consultor de imigração, pois ele informou que Architectural Technologies não faria sentido e poderia atrapalhar o visto por já ser formado em arquitetura. Olha, eu não vou entrar em muito detalhe sobre visto, tá? Mas eu vim fazer Architectural Technologies e não acho que isso pode atrapalhar o seu visto, não. Eu acho que você tem que vir estudar o que você quer, afinal é a tua vida, a tua carreira, você não tem que se basear no que um consultor está te falando. Você pode muito bem explicar isso na sua carta de intenção do visto e explicar o porquê que você está vindo aqui fazer esse curso. Na minha carta eu mencionei que eu estava vindo buscar um método construtivo que no Brasil é inexistente e a arquitetura é uma coisa que está sempre se inovando e eu vim buscar novas tecnologias, aprender como eles fazem construção e arquitetura aqui. Eu acho isso uma explicação super plausível em vez de você vir fazer um curso porque alguém falou, tá? É muita grana para você vir fazer um curso que não é a tua área e que você não quer atuar, tá? Então, enfim, presta atenção nessas agências aí, nesses consultores, tá bom? Qual o estilo arquitetônico predominante no escritório? O que mais os clientes pedem? Eu acho que isso depende do estilo do escritório. Tem escritórios que fazem construção só moderna,
que fazem só cabanas, um estilo muito mais rústico. Eu acho que isso depende do escritório que você trabalha, tá bom? Os arquitetos no escritório de vocês, cada um tem uma função específica ou todos fazem de tudo? Acho que também vai depender aonde você trabalha. Escritórios menores, acredito que você vai fazer mais coisas. Já no meu, é uma coisa um pouquinho mais dividida, tá? No meu escritório, por exemplo, tem uma galera entre, 19 e 23 anos, né? Que são meio crus na profissão, vamos dizer assim, que são mais focados em fazer detalhamento ali no Revit e mexer com 3D. Essa galera mexe bastante com 3D. Tem outras pessoas que fazem só o conceito. Já tem outras pessoas que fazem contratos. Então isso vai variar muito, tá? De escritório para escritório. Eu faço bastante coisa, mas tem coisas que eu não faço. Tipo, renderização, graças a Deus, eu não preciso fazer. Gosto muito, mas não aqui, não da forma que é feito. Enfim, é uma coisa que não vem ao caso aqui. Nossa, a próxima pergunta aqui chegou acho que umas 50 vezes. Quais são os softwares mais utilizados na área de arquitetura? Já falei isso várias vezes, mas são os mesmos que no Brasil. AutoCAD, Revit, SketchUp, o Lumion também é bem usado, e aí renders e afins. Mas para arquitetura mesmo, eu diria que o Revit é o essencial e o AutoCAD é meio que básico. Assim, todo mundo sabe mexer no CAD, porque você tem que abrir os projetos dos engenheiros elétricos, do pessoal de plumbing. Então você tem que saber AutoCAD, mas o Revit, né, falando português claro, é o mais essencial, assim, de longe. Como adquirir a licença para assinar projetos em mais de uma província? Olha, eu não sei muito bem responder essa pergunta, mas para quem não sabe, diferentemente do Brasil, a sua licença ela não vale para todo o território nacional. Você tem que ser registrado em cada província separadamente. Eu acredito que você possa ser registrado em mais de 2 províncias, mas eu não sei se você vai conseguir sustentar isso. Porque aqui, depois que você tem sua licença, você tem que manter ela. Então você tem que fazer cursos e se atualizando, e você tem um mínimo de horas que você tem que completar e ir mandando para ele os certificados para você manter a sua licença. Então, no caso de você ter o registro em 2 províncias, acho que é um pouco difícil você atender toda essa carga horária, né, de cursos, mais o seu trabalho e trabalhar em, sei lá, acho meio difícil, mas deve ser possível, eu nunca pesquisei sobre. Eu já perturbei bastante vocês aqui, mas façam mais vídeos sobre interior design. A gente não faz vídeos sobre interior design porque a gente não trabalha com interior design aqui, então é por isso que a gente não faz, porque não é o nosso meio de atuação. Talvez aí no futuro, se a BA quiser ir para essa área, não é o meu caso, aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Qual o formato de portfólio o pessoal curte mais aí? Ou não tem muito isso? Eu acho que é o PDF mesmo, não pode ser muito grande, porque as pessoas não têm muito tempo para ficar olhando seu portfólio, mas tem muita gente que também tem um website, que é o meu caso. Você pode entrar lá no Wix, fazer o seu portfólio bonitinho, bem explicadinho, e mostrando imagens que impressionam, tá? E com isso você consegue mandar bem aí numa entrevista. Como você se compara aos atuais colegas em termos de conhecimento? Olha, quando eu entrei no escritório, eu me sentia um lixo. Eu achava que eu não sabia nada, porque o código de obra era muito diferente, eu ficava muito perdido, até hoje eu fico um pouquinho perdido. Eu sofri um pouco também na parte do Revit, eu não tinha tanta experiência, então fiz um cursinho, vou aprendendo lá no dia a dia, ainda quebra um pouquinho a cabeça, mas acho que isso foi o pior pra mim. Sobre o conhecimento, eu vou dizer que é meio a meio. Tem gente lá que manja muito, e tem gente que não manja absolutamente nada. Aí também tem uns que manjam muito, mas são preguiçosos, e tem uns que têm o título de arquiteto e não sabem fazer nada. Então e não sou eu que tô falando, isso assim, é um consenso comum no escritório. Uma coisa que eu achava que era coisa do Brasil, sabe aquela coisa de, tem aquela fofoca, fulano não gosta de fulano. Aqui no Canadá as pessoas ficam cada um na sua. Gente, isso acontece da mesma forma. Tem uma menina lá que é arquiteta, não é uma mulher, e ela é muito ruim, mas assim, muito ruim. Ela não vai trabalhar, ela é preguiçosa, ela pergunta tudo, ela não sabe dar um Google, e dá uma raiva. E eu percebi que essa raiva, mas era uma raiva interna minha, assim. E eu percebi que várias pessoas não gostam dela, assim, declaradamente. Em reunião, eles falam, eles batem de frente. Então, eu diria que isso aqui é meio relativo, tá? Eu sou uma pessoa que me cobra muito e eu sempre acho que eu sou muito ruim, que eu preciso melhorar muito, o que acaba sendo bom porque isso me impulsiona a estudar e aprender cada vez mais. Então, eu diria que hoje eu sou 65%, vai, do que eu gostaria de ser. Tem 2 perguntas aqui bem parecidas, mas de formas diferentes. Eu vou ler para vocês. O que indica estudar para quem vai fazer arquitetura pela primeira vez e não tem noção de nada? E a outra é, para quem nunca estudou arquitetura ou trabalhou na área, vale a pena recomeçar do zero aí com mais de 30 anos? Bom, se você não sabe nada de arquitetura, você não é formado no Brasil, neste caso, aí sim eu aconselho você fazer o College de Architectural Building Technology.
Você vai aprender bastante coisa, mas para quem é formado, eu acho que essas coisas você também consegue aprender no dia a dia. Só que se você não tem formação no Brasil e nem aqui, você não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Por isso que eu digo, para quem é formado no Brasil, vai direto para o mercado de trabalho se você tem a opção de. Tá? E se vale a pena começar do zero com 30 anos, super vale, gente. Um college você vai fazer aqui em 2 anos, com 32 anos você já está no mercado. Pelo menos aqui em Vancouver, falta muita mão de obra. Se você tiver 40, 50 anos, não existe isso. Você com certeza vai conseguir um trabalho muito facilmente depois de ter feito um college renomado aqui, tá bom? Onde posso aprender as nomenclaturas do Canadá para arquitetura? Eu diria que no dia a dia, tá? Mas joguem no Google, sei lá, Architectural Vocabulary List, alguma coisa do tipo, ou coloca Architectural Drawings Details, e aí vai mostrar uns detalhamentos de parede, vai ter provavelmente umas setinhas e você vai meio que entendendo. A parte mais difícil, gente, é porque é tudo em madeira, e essas paredes que vocês veem aqui dentro, ela tem toda aquela coisa que eu expliquei de isolamento térmico, acústico, e cada coisinha tem um nome, né? Então eu diria que o único e mais comum pra gente é o drywall. Mas tirando isso, você vai ter que aprender lumber, timber, joist, tem várias coisas que só no dia a dia vocês vão aprender, não tem como eu ficar falando aqui pra vocês, tá bom? Quais são as principais normas? Gente, norma tem um monte, não existe a principal. E vai variar muito de província para província e até de município para município. Então, só no dia a dia você vai aprender isso. Como que você lida com o sistema imperial e o sistema métrico? Bom, para quem não sabe, os Estados Unidos é um dos únicos países do mundo, se eu não me engano, acho que o único, que faz tudo no sistema imperial. Para quem não entende muito bem, é que as medidas são em pés e polegadas, ou em feet and inches, em inglês, tá? Aqui no Canadá tem uma mistura e isso pode ser um pouco confuso no começo. Sim, aqui se usa o sistema imperial e também se usa o sistema métrico. Então, na maioria dos projetos, as medidas vão ser em sistema imperial, que no caso, feet in inches. Como regra básica, tenta decorar que um feet, ou um pé, é igual a 30 centímetros. Não é exatamente 30 centímetros, mas a partir disso você vai conseguir entender bastante coisa e se localizar melhor. Mas no dia a dia você vai ter que sim usar os dois. Vou dar um exemplo. Em várias prefeituras, no código de obra, eles falam em metros. Por exemplo, o setback do prédio, que é os recuos dos prédios, eles vão falar para você, sei lá, 3 metros de recuo. O tamanho das garagens vai ter uma metragem lá. Várias coisas eles vão pedir em metros. Então, no projeto da aprovação de prefeitura, você vai mostrar o seu projeto em Imperial System, né, da forma que você tem lá, mas para essas coisas da prefeitura, tipo recuo, tamanho de algumas coisas, você vai ter que mostrar em metro. Então, nos escritórios, em grandes projetos, você vai ter as duas formas. Então se prepara, mas você acostuma, tá? Não é tão difícil quanto parece, não. Eu tenho receio de ir e não me sentir preparada. É muito diferente a arquitetura do Brasil e do Canadá? Sim, é muito diferente. Você não tá preparada, mas você aprende no dia a dia. Novamente, vou repetir. Não é tão difícil quanto parece, mas você vai ralar no começo e bater muita cabeça. Você vai pensar em desistir, falar que, meu Deus do céu, não sei nada. Quando você menos esperar, você já está começando a dominar e você vai passar até a gostar, acredite. Sou arquiteto com mais de 25 anos de projeto. Qual seria a área mais interessante em Vancouver? A área que você quiser. Você gosta de fazer projeto? Então vem fazer na área de projeto. Você gosta de fazer gerenciamento de projeto? Vem trabalhar como Project Manager. Depende, gente, isso daí é muito pessoal, tá? Você acha que a cidade de Ottawa tem oportunidade tanto quanto Toronto e Vancouver? Acho que não tem tanto quanto Toronto e Vancouver, mas tenho certeza que tem vaga, porque é uma cidade gigante, tá? Também, a nível Canadá, e com certeza tem vaga. Gente, tem cidades minúsculas aqui que tem vagas muito boas, tá? Você indica alguma pós-graduação para fazer aqui no Brasil antes de migrar na área de arquitetura? Não. Se você é formado em arquitetura, tudo que você fizer de pós aí, não tudo, né? Mas vai ser meio jogado fora. Se você quiser aprender uma coisa daqui, vem estudar aqui ou vem trabalhar aqui. Não gasta muito dinheiro com isso não, tá? É comum a oportunidade de crescimento dentro da própria empresa escritório? Demais. E tem mais uma curiosidade, o canadense não gosta muito de responsabilidade não. Então tem pessoas que ficam numa mesma função assim por 10 anos e fica lá. Pra falar, eu vou virar gerente, pra ficar igual um doido trabalhando, eles não gostam. Então o brasileiro, se você vem aqui e quiser trabalhar e crescer na área, aqui é seu lugar. Aproveite essa oportunidade que tem muito, tá? Tem espaço para formados em engenharia civil em escritórios de arquitetura? Não, né? No escritório de arquitetura não faz muito sentido. Vai trabalhar no escritório de engenharia, pô. Tem outra pergunta dele aqui. Eu tenho formação em engenharia civil, mas não tenho experiência em obra. Sei usar AutoCAD e Revit. Dá jogo? Cara, você gosta de arquitetura? Se você gostar de arquitetura, acho que você consegue trabalhar
aí na área de software de desenho, como, sei lá, um drafter, talvez você consiga. Mas você consegue também entrar em escritório de engenharia civil, sim, tá? Como funciona o mercado de renderização por aí? É bem visto e requisitado? Olha, sim e não. A questão do ser bem requisitado, como eu disse, em escritórios grandes, tem uma galerinha que trabalha nessa parte de renderização, fazem uns renders legais, mas aqueles renders foda, sabe? Que você vê mesmo, assim, normalmente é um escritório contratado de renderização. E como renderização é uma coisa que você pode fazer de forma online, eu vejo muitas pessoas sendo contratadas de várias partes do mundo pela mão de obra mais barata. Inclusive, conheço brasileiro que trabalha para uma empresa aqui canadense, tá? Não vem aqui no Canadá, mas trabalha do Brasil pela mão de obra ser mais barata. Então eu acho que sim, tem oportunidade, você vai conseguir trabalhar nessa área, mas eu não acho que é a que vai te pagar melhor. Mas se é a tua área do sonho, você gosta muito disso, investe que você vai conseguir crescer aqui, ser o que você quiser. Mas não é tão requisitado assim quanto a área de arquitetura mesmo. E isso eu tô falando para renderização de arquitetura, tá? Não renderização de jogos, tá? Aí já é um outro universo. Qual é o processo para se formar em arquitetura no Canadá? Bom, para você ser arquiteto, como eu falei lá no começo, você faz um bacharelado, normalmente de 2 a 3 anos, depois você faz um mestrado. E esse bacharelado ele pode ser em qualquer área. Então você pode fazer, sei lá, administração e depois fazer um mestrado em arquitetura. Faz sentido isso? Não faz, mas é assim que funciona. Para trabalhar como design de interiores, vale a pena fazer o curso de Architecture and Building Technology ou o curso de Interior Design? O curso de Interior Design, né? Se você quiser trabalhar com isso, não faz muito sentido você fazer o outro, minha opinião, né? Estou em Toronto e tenho visto de trabalho part-time, mas todas as vagas que eu vejo é para full-time. Eu aplico? Aplica e não fala que você só pode trabalhar part-time. Fala que você é estudante internacional e você está aplicando para a vaga. Então ganha primeiro a chance de ir para a entrevista, mostra o seu trabalho, o seu empenho que você consegue. Foi assim que eu consegui minha primeira entrevista e lá no escritório eles só contratam full-time, mas tem umas 4 pessoas que trabalham part-time, porque estão no college e ainda trabalham de casa, tá? A gente que tá lá full-time não pode trabalhar de casa. Não é tão fácil quanto conseguir um full-time, né? Por motivos óbvios, mas é possível sim. Como posso estar me inscrevendo do Brasil para jobs home office? É possível? Possível é, mas como eu disse, não é muito comum. E pelo menos na área de arquitetura, é comum os escritórios pedirem para as pessoas trabalharem no escritório. E aqui vai um ponto de vista. Eu sou a pessoa que sempre criticou as empresas fazerem a gente estar todos os dias no escritório e ainda critico isso. Mas eu não vou mentir que você tá no escritório, principalmente nessa fase de aprendizado, da gente que chegou e aqui é tudo diferente, você aprende demais, demais. Tem muitas conversas, reuniões e explicações no meio do dia que você está em contato com gente que é muito fera naquilo, que se você estiver em casa você não vai ter essa oportunidade. E sobre trabalhar do Brasil, não é muito comum isso. Na parte de renderização, pode até ser que você consiga, mas não é algo super fácil e comum aqui. O que foi ou o que é mais difícil de entender? Software, linguagem ou norma? Bom, software, isso aí depende de você. Se você já sabe mexer em Revit, maravilhoso. Eu não sabia muito bem, sofri bastante com isso, mas isso é uma coisa muito pessoal. Agora, sobre a linguagem, a norma, com certeza você vai ter dificuldade. Tem muitas coisas diferentes, muitas formas de falar uma coisa, e norma é tudo diferente. Assim, quase tudo. Então isso com certeza você vai quebrar a cabeça, mas novamente, no dia a dia do escritório você aprende. Arquitetos podem trabalhar sem ter o diploma de arquitetura validado aí, você não precisa de nenhuma licença ou algo assim? Sim, você precisa de licença, mas sim você consegue trabalhar na área. A única coisa que vai mudar é que você não vai ter o título arquiteto. Você vai trabalhar como technologist, mas isso é o famoso só para inglês ver. No dia a dia você vai estar fazendo o seu trabalho de arquiteto, mas tem algumas coisas que só a pessoa que tem a licença vai poder fazer. Basicamente é isso. Mas se você é um bom technologist, um bom arquiteto do Brasil, um profissional, você vai fazer praticamente tudo que um arquiteto faz. Eu diria que uma outra grande diferença se você tem a licença aqui, numa pessoa que não tem, é o salário. Porque, como eu disse, eles valorizam muito quem tem o tal título e o seu salário ele pode chegar a dobrar. Então, se você recebe aí, vamos colocar uma média, entre 50 e 80 mil numa vaga de technologist, eu diria aí com seu título de arquiteto, você passa dos 3 dígitos aí anual. Então, mais de 100 mil dólares você consegue facilmente em escritório de arquitetura. Essa é uma grande diferença e a vantagem de você ter a sua licença aqui. Você poderia dar dicas de cursos na área de arquitetura em colleges de Vancouver e Calgary? Bom, aqui em Vancouver eu sempre vou indicar a BCIT. A BCIT foi onde eu estudei. Eu não super amei o curso, mas ela é muito reconhecida aqui. Você falou que fez BCIT,
caras estendem o tapete vermelho e falam, vem. Eles adoram quem estuda lá. E em Calgary, eu diria que na área de arquitetura, para você fazer o SAIT. E se você vai morar em Edmonton, você vai fazer o NAIT. Um quer dizer o norte e o outro o sul. São 2 colleges politécnicos excelentes também. Bom, gente, tem muitas perguntas aqui perguntando quais são as atividades que dá para fazer em empresas de escritório sem ser arquiteto licenciado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para ficar claro de uma vez por todas, você não precisa da sua licença de arquiteto para trabalhar em um escritório de arquitetura como arquiteto. A única coisa que vai mudar é o seu título. Tem diversos canadenses que fazem uma faculdade, um mestrado de arquitetura aqui no Canadá e não são licenciados. Isso é super comum, gente. Você não precisa tirar a sua licença. A grande coisa que muda é que um arquiteto licenciado, ele ganha mais. Isso é fato. Mas não quer dizer que você não ter essa licença, você vai ganhar mal. Se você é um bom profissional que trabalha no escritório de arquitetura e mostra resultados, você vai ganhar super bem, vai viver super bem. E aí, com o tempo que você vai adquirindo experiência, você vai entendendo como as coisas funcionam, aí você pensa em tirar a sua licença. E tem mais, em muitos escritórios, que é no caso da onde eu trabalho, eles pagam a sua licença, eles pagam todo o processo, eles fazem tudo, eles dão todo o suporte, porque é negócio para o escritório também ter você como arquiteto licenciado, porque como eu disse, isso não é muito comum, e eles precisam de gente licenciada. Quanto mais arquitetos licenciadas dentro, do quadro de funcionários de uma empresa, mais essa empresa ela é renomada, ela é bem vista, ela cobra mais pelos projetos. Então isso é um negócio tanto para você quanto para a empresa. Não fiquem nessa noia de, ai meu Deus, eu preciso tirar minha licença. Calma, as coisas acontecem com o tempo, você consegue sim trabalhar na sua área, e quando você menos esperar, você vai ter a oportunidade de tirar a sua licença, e te digo mais, às vezes você não vai nem querer, tá? Tem muita gente aqui que não tá nem aí para essa coisa de tirar a licença, e consegue ver uma vida maravilhosa. Ficou claro em relação a isso? Não se preocupem, gente. Se preocupem com o seu inglês, se preocupem com conhecimentos em softwares, se preocupem com o seu portfólio, em como você vai se portar e se posicionar numa entrevista e no seu dia a dia de escritório. O resto, eu te garanto, você aprende no dia a dia, e o que você precisar e tiver dificuldade, pede um curso para o seu escritório que eles pagam sem o menor problema. Estou falando isso em escritórios assim, bem estruturados e que ligam para os seus funcionários, basicamente. É isso. Vocês já trabalharam no sábado e domingo e fora do expediente aí? É comum isso nessa área também? Bom, para quem é arquiteto no Brasil, não precisa nem dizer a loucura que é e o tanto que a gente trabalha. Aqui tem muito trabalho. E eu digo assim, muita demanda de pessoas faltando, E no trabalho, no escritório, tem muita coisa para fazer. Se você quiser, normalmente em todos os escritórios, você fala, olha, eu vou fazer hora extra para fazer isso aqui, eles vão amar. Isso não é comum. Canadense, ixi Maria, difícil um canadense vai falar, posso fazer hora extra aqui? Eles não fazem não, e você não é obrigado, isso aqui é comum. Mas se você quiser fazer hora extra, eu faço inclusive banco de horas, às vezes para poder viajar mais e pegar mais tempo de férias, você pode sim, e tem trabalho pra caramba, tá? Relacionamento com clientes é tão caótico como no Brasil? Olha, no escritório que eu trabalho, a gente faz projetos que não é tão cliente final. Um é para developer, que seria tipo umas construtoras, e o outro é muito projeto institucional, então é mais para prefeitura, então faz escolas, centros comunitários, tem várias coisas diferentes e bem legais. O que eu diria é que na parte de developer, que são as construtoras, como em qualquer lugar do mundo, eles querem economizar de toda maneira. E uma grande diferença da área de arquitetura daqui para o Brasil é a questão da hierarquia. Aqui eu diria que o arquiteto ele é o topo da cadeia assim, de todos os profissionais envolvidos num projeto e numa obra, tá? Então é o arquiteto que fala com o cliente diretamente e nós somos a voz do cliente para todos os outros profissionais da obra. Seja o pessoal da parte estrutural, o pessoal de plumbing, de building envelope. Todos esses profissionais são gerenciados normalmente pelos arquitetos, tá? Então, todas as reuniões acontecem com a gente, todos os projetos têm que vir na gente e todos os projetos têm que ser aprovados por nós. Então, é por isso que eu falo que tem tanto trabalho e por isso tem muita demanda, gente. E tem muito profissional que não é tão multitask, assim. Então, quanto mais multitask você for, melhor e mais você vai crescer dentro do escritório, tá bom? E normalmente esse contato do arquiteto com o dono de uma construtora é bem próximo, então é muito comum donos de grandes construtoras me ligarem lá na mesa e eu falar com o cara, e porque ele falando assim, olha, eu vi uma troca de e-mail do cara lá de estrutura que disse que quer fazer da seguinte forma, mas eu já fiz isso, como que a gente faz? E aí a gente vai achar uma solução para baratear aquela coisa. Mas assim, a diferença é que não tem muito esses gatos, sabe?
normas são normas, regras são regras a serem seguidas, e os escritórios aqui, pelo menos onde eu trabalho, eles seguem muito à risca, mesmo assim. Então, se a norma fala que essa parede tem que ter 10 centímetros de largura, ela vai ter 10 centímetros, não vamos fazer com 8 para economizar. Embora alguns developers vão reclamar e lutar por isso, mas no geral você vai criando uma boa relação com eles, tem muito evento, bem essa coisa política assim. Então eu diria que é bem menos estressante, é uma relação bem mais legal, mas tem sim momentos de faísca, mas eles são bem mais polais nessas brigas, normalmente são por e-mails. Então são e-mails com indiretas, não é uma coisa bem atacando assim, mas como eu disse, acontece como em qualquer lugar do mundo. Ufa, meu Deus do céu, respondi muita pergunta, hein, gente? Eu acho que eu consegui resumir e responder bastante das perguntas que vocês enviaram pra gente. Se ficou algo ainda que vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários e a gente pode fazer talvez uma parte 3. E mais pra frente eu falo sobre validação de diploma, né? Sobre você tirar a licença aqui, que é um processo que eu ainda não estou dentro, por isso que eu não vou entrar nesse assunto, porque não faz muito sentido. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou pedir, como sempre, não deixe de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho também. E depois de assistir esse vídeo, vai dar uma olhada lá no vídeo parte 1 e outros vídeos aqui do canal sobre vida no Canadá. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve. Até mais, valeu!